Olá, meu amigo empreendedor, minha amiga empreendedora. Hoje eu vou falar contigo sobre um assunto que eu tenho certeza que é muito interessante para o seu negócio, que são as vendas pelo WhatsApp. E ainda mais se você tem um negócio local, um negócio físico. Ou se você não tem um negócio físico, de repente você presta serviço para uma determinada região, você presta serviço para um determinado grupo de clientes, e eu tenho certeza que você conversa com esses clientes através do WhatsApp. Já se você tem uma loja em um determinado bairro, em determinada região comercial, é muito provável que também ao longo do tempo você mantenha ali algum contato, algum relacionamento com o cliente. E o que a gente vai conversar hoje é especificamente sobre isso, o como vender pelo WhatsApp. Se é que dá para vender pelo WhatsApp, é assim mesmo que funciona, ou eu mantenho o meu WhatsApp, o mesmo WhatsApp que eu tenho para conversar com os meus amigos, com os meus familiares, é o WhatsApp que eu devo utilizar para vender? Existe alguma maneira profissional da gente lidar com essa situação? Ou a gente simplesmente vai tocando? Então o vídeo de hoje vai falar especificamente sobre esse tema. Só que é um tema, além de ser muito interessante, ele é longo porque a gente tem uma parte estratégica e a gente tem uma parte operacional. E eu vou te dizer que a parte operacional, ali o como lidar, o como apertar os botões, é a parte mais fácil, é a parte que realmente você consegue colocar alguém ali para fazer por você, por exemplo. Entretanto, a parte estratégica, a parte mental, o como você deve se comportar, que tipo de situações você vai lidar ali pelo WhatsApp, isso é uma parte estratégica, é uma parte de pensar no seu negócio como um todo. Isso não tem como você delegar. Então, eu vou dividir esse vídeo aqui também em duas partes, justamente para que a gente consiga tratar cada uma da maneira que realmente merece. Então, nessa primeira parte do vídeo, a gente vai entender o que é o WhatsApp Business, tá? A gente vai entender alguns pontos fortes, alguns pontos fracos, como que a gente deve lidar, como é que são as configurações, enfim, tudo que envolve a parte estratégica de vender pelo WhatsApp, tá? E aí depois a gente faz uma segunda parte especificamente sobre quais botões apertar, onde que eu devo colocar a descrição, como é que eu subo uma foto, como é que eu configuro um horário. Então a gente divide dessa forma e aí eu tenho certeza que vai te ajudar a realmente pensar com a cabeça estratégica, pensar de tal forma, de pensar no longo prazo, tá? Então essa é a minha intenção aqui, mudar a sua forma de enxergar essa ferramenta tão importante que está presente na vida dos brasileiros de uma forma bastante expressiva, mais inclusive do que em outros países, tá? O Brasil é um dos países que mais utilizam WhatsApp. Então, bora lá. Eu montei uma apresentação aqui, mas vocês sabem aqui, já acompanhando o canal, que o foco não é construir uma linda apresentação para mostrar, de repente, funcionalidades nem tão interessantes. É mais para ir lembrando aqui sobre os pontos que eu quero tratar, não deixar nada de importante passar e trazer, realmente não deixar nada de fora. Então, bora lá? Vamos dar uma olhadinha aqui. Primeira coisa que a gente precisa entender o que é vender. Vender é resolver problemas, tá? Então, quando alguém te perguntar, Lucas, o que é vender? Bom, vender é resolver problemas. Aí você pode responder, puxa vida, Lucas, mas eu tenho um negócio físico, é um negócio local, não resolvo o problema de ninguém, eu entrego um produto. Só que, na verdade, você está sim resolvendo um problema, tá? Eu trouxe até aqui alguns exemplos de produtos físicos versus serviços, porque serviços é muito claro, né, que você está resolvendo um problema. Vamos supor que, de repente, entupiu o esgoto da sua casa. Você vai ligar para uma desentupidora, é muito fácil de entender que aquela desentupidora vai ali resolver o seu problema. Se você precisa de um dentista, se você precisa de um advogado, obviamente, essas pessoas estão resolvendo um problema seu. Agora imagina que você venda ursinhos de pelúcia. Que problema que você está resolvendo? Você pode ter essa mentalidade, puxa vida, não estou resolvendo problema nenhum. Mas a pessoa que está vendendo, sem querer florear algumas coisas, mas é realmente a realidade. Se você está vendendo um ursinho de pelúcia, por exemplo, você está resolvendo o problema de um pai, por exemplo, que precisa comprar um presente para uma filha de última hora no dia do aniversário, por exemplo. Ou então você está resolvendo o problema de uma criança que não consegue dormir e de repente esqueceu o ursinho na casa e ela está viajando. Ela está em outro estado, está em outra cidade e precisa de um ursinho para conseguir dormir. Então você está sim resolvendo o problema de alguém. Por exemplo, você vende moldura para fotos. Aliás, quando eu montei essa apresentação aqui, por que tem ursinho, moldura para fotos? Porque eu estava sentado no meu quarto e aí eu fui pensando, eu falei, puxa vida, deixa eu imaginar aqui algumas coisas físicas que eu posso utilizar
como exemplo nesse vídeo que eu vou fazer do WhatsApp, né? E aí eu olhei pelo quarto e eu me deparei com um ursinho de pelúcia e com a moldura de fotos, né? A moldura de fotos você também está resolvendo um problema. Bom, uma pessoa ela precisa colocar a foto de pé de determinada forma. Essa foto, essa moldura, ela pode ser algo que faça parte ou não da decoração. Então cada família vai ter uma preocupação específica com a decoração da casa e como apresentar aquela foto. Você está resolvendo um problema de estética, você está resolvendo um problema de funcionalidade, você está trazendo uma lembrança para uma pessoa, tá? Então é muito importante você ter essa consciência de que você está resolvendo um problema. Por exemplo, se você está vendendo uma mesa, puxa vida, que problema você está resolvendo? Bom, se é uma mesa de trabalho, imagina se eu não tivesse uma mesa aqui, por exemplo, meu notebook está apoiado numa mesa. Se eu não tivesse o notebook, se eu não tivesse a mesa, eu ia ter que estar trabalhando no chão. Então é um problema que eu tenho. E se você vende uma mesa, você está resolvendo esse meu problema. E por que é importante ter isso em mente? Porque você precisa mudar a sua mentalidade no sentido de que achar que você vende banalidades, e você não vende banalidades, você vende coisas importantes, independente se é um produto físico, independente se é um produto de serviço. Então você está sim fazendo coisas realmente importantes. Outro ponto que é o seguinte: o WhatsApp ele consegue transformar conversas coletivas em conversas individuais. Na verdade, não especificamente o WhatsApp. O que eu quero dizer é que se você está tratando com os seus clientes, por exemplo, somente através da sua fanpage, ou através do seu site, ou através do seu Instagram, sem ter interação, isso significa que você está tendo basicamente uma conversa coletiva, ou uma conversa de um para muitos. Ou seja, você faz os posts, você faz as matérias e você disponibiliza isso para que as pessoas visualizem. Ao contrário que, se você tem uma conversa pelo WhatsApp, é uma conversa de um para um. Então você transforma conversas coletivas em conversas individuais. Ah, Lucas, mas por que eu não posso manter essas conversas coletivas? Bom, na verdade você pode manter a conversa coletiva, mas é importante que você também tenha as conversas individuais. Aliás, o mundo passou por essa transição, né? Nós tivemos um momento lá, durante séculos atrás, onde as pessoas basicamente era venda de um a um, ou seja, a pessoa inclusive tinha um caderninho onde anotava-se os fiados, quem comprava, quem não comprava, e aí o comerciante dava crédito de acordo com a cara do freguês. Então a gente tinha muito disso, e aí depois nós tivemos a Revolução Industrial, depois a Revolução da Internet, e isso fez com que as empresas, os comércios fizessem vendas gigantescas, vendas para muitas pessoas de uma só vez, sem se preocupar tanto com um a um. E hoje esse cenário está se invertendo. Com o avanço da tecnologia, é possível sim você manter uma conversa de um para um com centenas e até milhares de pessoas, tá? E aí antes que você me pergunte, pô, Lucas, mas como é que eu vou manter uma conversa de um para um com milhares de pessoas? Bom, existem processos que você consegue automatizar muitas coisas. Por exemplo, hoje se você quer comprar gás de cozinha, por exemplo, você consegue entrar num aplicativo do Ultragaz, por exemplo, e aí fazer ali uma solicitação de um gás para sua casa, e você vai perceber que você vai estar conversando ali com um chatbot. E esse é um dos exemplos. Você vai marcar o seu exame de saúde também. Então, uma conversa de um para milhares de pessoas, e que muitas vezes você nem percebe ali que está conversando com um robô. Ou melhor, você até percebe que está conversando com um robô, mas a conversa vai fluindo tão bem que você até prefere que continue assim. Eu sei que tem uns exemplos ruins que você vai conversar com determinada empresa, o robô que está ali por trás não entende nada do que você está falando, você pede para falar com o atendente, pede para falar com o analista e tenta resolver o seu problema. Então isso acontece muito, mas a gente está evoluindo justamente para que nós estamos evoluindo os chatbots de tal forma que fique cada vez mais fluida a conversa e você consiga realizar todas as compras através do WhatsApp, através do chatbot, né? Bom, o WhatsApp basicamente tem duas formas de você realizar uma venda. Tem a forma de você realizar uma venda ativa, ou seja, é aquela forma onde você procura o cliente, você está ativamente procurando pelaquela venda, você está ativamente procurando pelo aquele consumidor. E aí tem as vendas que são as vendas passivas. O que é a venda passiva? Bom, você tem o WhatsApp e as pessoas simplesmente entram em contato contigo falando assim, ó, eu quero o produto A, eu quero o produto B, eu quero determinado serviço,
e aí você vai interagindo ali a partir disso. É importante destacar que, ainda que a venda passiva ela parta do seu cliente, né, está partindo do seu cliente essa vontade de comprar, você não pode fazer uma venda passiva de tal forma que simplesmente o cliente pede o que ele quer e você manda e encerra a conversa. Essa não é a melhor estratégia. A melhor estratégia é quando você faz uma venda passiva pelo WhatsApp, o ideal é que você tente fazer mais vendas, que você aumente o ticket médio, que você tente entender melhor o problema daquela pessoa que está tentando comprar, porque de repente você tem um produto A, B, C e D, e aí o cliente entra em contato contigo pedindo o produto A. Mas, se você procurar, de repente, entender qual é realmente o problema daquela pessoa, de repente você consegue entender que ela pensou que queria o produto A, mas na verdade o produto que melhor atende essa pessoa é o produto D. Então é importante que, ainda que a venda do WhatsApp passiva seja uma venda que parta do cliente, é importante que você ativamente procure melhorar o ticket médio, melhorar as vendas, melhorar inclusive, de repente, a qualidade, tá? Então é isso que você tem que fazer, independente se é venda ativa ou passiva. E é importante destacar que o WhatsApp não é fonte de tráfego. Lucas, o que significa isso? Bom, significa que não adianta nada você baixar o WhatsApp no seu celular e achar que as pessoas vão te procurar. Não é porque você baixou o WhatsApp no seu celular que você vai conseguir atrair clientes. Por quê? Porque o WhatsApp não é uma fonte de gerar clientes, ela é uma fonte de gerar relacionamento com os clientes. Então, para que isso aconteça, é importante que você já tenha uma fonte de tráfego, seja uma fonte de tráfego, por exemplo, orgânica, que é aquela fonte de tráfego onde você não paga para aparecer. Por exemplo, você tem um site onde as pessoas entram nesse site e respondem um formulário deixando nome, telefone e e-mail. A partir do momento que elas deixam o nome, telefone ou e-mail, aí sim você pode fazer um contato pelo WhatsApp Business e manter um relacionamento ali com ela. Mas o que aconteceu? A fonte de tráfego foi o site. E aí no site você tem basicamente duas formas de levar tráfego, de levar pessoas para dentro do site. Quais são as duas formas? Você tem um tráfego orgânico e aí você tem um tráfego pago. O tráfego orgânico é aquele que você não paga para aparecer. Sabe quando você digita no Google determinado produto ou serviço e aí aparece um monte de resultado? Em cima a gente tem o tráfego pago, está escrito lá, esse resultado é um anúncio, e embaixo você tem o resultado orgânico. Então, basicamente, são essas duas formas. Lucas, quais outras fontes de tráfego eu tenho? Você tem, por exemplo, o Instagram. O Instagram é uma fonte de tráfego. Você pode atrair pessoas a partir do Instagram e levar essas pessoas para o WhatsApp. Por exemplo, você cria um determinado anúncio no Instagram e aí, conforme a pessoa clica ali em responder, essa resposta vai direto para o WhatsApp. Ou então você pode criar um anúncio e deixar um link no seu perfil falando para as pessoas, olha só, se você quer entrar numa lista, se você quer fazer parte dessa promoção, se você quer fazer parte dessa entrega que nós vamos fazer, você precisa correr lá no link da minha biografia e fazer o seu cadastro. E aí, a partir desse cadastro, você tem essa fonte de tráfego que é o Instagram. Lembrando que essas fontes de tráfego estão todas levando as pessoas para o WhatsApp. E aí eu vou trazer aqui alguns números interessantíssimos. Por exemplo, você sabia que 94% dos celulares aqui no Brasil possuem WhatsApp? É realmente um número muito alto. Se você pegar o número de Instagram, se você pegar o número de Facebook, é menor do que o número de WhatsApp. Aí você pergunta, Lucas, mas e os outros 6%? Para onde eles foram parar, tá? Esses outros 6% são telefones, de repente, de empresas, telefones que são utilizados, de repente, para contar um estoque, não são celulares, não são aparelhos realmente voltados para o negócio, voltados ali para venda. Então a gente pode dizer aí que 100% dos celulares ativos no Brasil realmente utilizam o WhatsApp. E aí a segunda informação que nós podemos observar aqui, é que 74% das pessoas utilizam o WhatsApp como meio de informação. Lucas, o que significa isso? Significa que 74% das pessoas que possuem um WhatsApp no aparelho, elas não usam apenas para ficar fofocando. Elas também usam o WhatsApp
para se informar, saber o que está acontecendo no mundo, saber o que está acontecendo na sua cidade. Então, as pessoas querem sim utilizar o WhatsApp não só para tratar ali das frivolidades da vida, mas também receber informações, saber o que está acontecendo com política, saber o que está acontecendo com economia, tá? Então, 74% das pessoas utilizam o WhatsApp com este fim. O outro dado que nós podemos observar aqui é que 81% das pessoas utilizam o áudio do WhatsApp, tá? É até curioso, porque tem muita gente que fala que não gosta, né? Fala, não, mas eu não gosto. Mas a gente tem que ter consciência que nós não podemos nos tomarmos como exemplo. Tipo assim, eu não gosto, então o meu cliente também não deve gostar. Você não pode ter essa linha de raciocínio, essa linha de pensamento, porque uma coisa é o que você pensa, outra coisa é o que o seu cliente pensa, outra coisa é o que o seu cliente quer. E aí você pode até se perguntar, mas como é que eu vou saber se o meu cliente gosta ou não de receber o WhatsApp? Bom, primeiro que de 10 pessoas que utilizam o WhatsApp, você vai ter 8 pessoas que utilizam áudio e não ligam de receber. Mas por precaução, por via das dúvidas, você pergunta. Então vamos supor que o cliente mandou ali uma pergunta muito longa pelo WhatsApp. E aí você vê, na verdade a pergunta pode ser, a resposta é longa, e você vê que está demorando ali para escrever, você não está conseguindo dizer exatamente o que você quer. Pergunta para o cliente, fala assim, eu posso te mandar um áudio? Você se importa em receber um áudio? E aí ele vai dizer sim ou não. Se ele dizer sim, ótimo para você. Inclusive, por que é ótimo? Porque o áudio conecta mais do que texto. Então isso é muito importante. Bom, o melhor é você ter uma conversa presencial, cria muita conexão, né? Depois do presencial, se você conseguir fazer uma ligação por vídeo, eu acho interessante também. Depois uma terceira forma é você mandar um vídeo. E depois, uma quarta forma é você mandar o áudio, e aí por último ali entraria o texto, tá? Tô elencando aqui mais ou menos de cabeça as formas de criar melhor conexão, tá? Então a gente vai da melhor forma para a pior forma. Então se você puder mandar áudio, opte por mandar áudio, porque o áudio transmite sentimento, o áudio transmite sensação. Inclusive, já pegando um gancho do áudio, do texto, se você vê que realmente você precisa mandar texto, opte também por mandar emojis. Então, se você conseguir... Porque a gente não consegue expressar através de texto muita emoção. Ou até consegue, se você for um bom escritor ali, mas é mais difícil. Então, hoje a gente tem esse recurso, você pode mandar uma carinha triste, uma carinha feliz, uma carinha assustado, uma carinha... mostrando que você está muito contente e feliz em poder estar ajudando daquela forma. Então é isso que você tem que procurar fazer, tá? E aí a gente tem um outro dado aqui que 67% das pessoas aceitam receber chamadas de voz, tá? Então a gente tem 81% das pessoas que não ligam de receber áudio, e a gente tem quase 7 pessoas de 10 aceitam receber uma chamada de voz. Ah, Lucas, como é que eu sei que a pessoa que eu estou falando ali vai aceitar receber uma ligação minha? O que a gente faz com o áudio? A gente pergunta, a mesma coisa, você pergunta, fulano, eu posso te fazer uma ligação? E aí, se ele responder que sim, aí você faz a ligação. Se ele responder que não, aí você pergunta, então posso te mandar um áudio? Aí muito provavelmente ele vai falar que sim. E aí esse número aqui já não é tão interessante, mas também não deixa de ser alto, que é 47% das pessoas aceitam receber algum tipo de chamada de vídeo. Então, se você está, de repente, vendendo um produto ali que você precisa mostrar para a pessoa, se você tem um serviço que você precisa mostrar ali o que você está fazendo, você pergunta para ela, posso te fazer uma chamada de vídeo para te mostrar melhor a minha solução? Aí a pessoa vai te responder que sim ou que não. Acho que dá até para ir por escala aqui, tá? Perguntas pode ser uma chamada de vídeo, depois uma chamada de voz e depois um áudio. Aí você vai evoluindo ali na forma de relacionamento. E aí a gente tem 64% das pessoas que publicam e visualizam status do WhatsApp. Por que isso é importante? Porque o WhatsApp, ele apesar de não ser uma fonte de tráfego, ele é também uma fonte de relacionamento quando você está conversando ali de 1 para 1, mas ele também é uma fonte de relacionamento quando você posta um status e aí aquele cliente, aquela pessoa que você está conversando, ela pode visualizar aquele status e ter uma atitude ou não em relação àquilo que você está fazendo. Vamos imaginar que você está numa semana de promoção e aí você posta isso no seu status do WhatsApp. O que vai acontecer? Aquele seu cliente mais fiel, aquele seu cliente, ou então aquele prospect que estava quase para comprar, pode visualizar aquele status e entrar em contato contigo, tá? Então, 64% das pessoas fazem isso. E 89% das pessoas preferem falar
por WhatsApp do que receber uma ligação. Então, ao invés de você ligar ali normal para a pessoa, você pergunta para ela. Você fala assim, você prefere que a gente converse pelo WhatsApp ou você prefere uma ligação tradicional, uma ligação normal? Então, quase 9 de 10 pessoas aí vai preferir manter o contato ali pelo WhatsApp. E aí você pode até se perguntar, Lucas, mas por que as pessoas vão preferir pelo WhatsApp? Porque o WhatsApp já é tão utilizado, já está na mão da pessoa, tá? Ela está conversando com a família, está conversando com o namorado, está conversando com a namorada, já está ali na mão da pessoa. Então, ela prefere, é mais a usabilidade de estar usando o WhatsApp, facilita que ela continue utilizando essa ferramenta. E aí, depois de olhar todos esses números, a gente tem a certeza de que o WhatsApp realmente é uma ferramenta muito útil, tá? Que as pessoas já utilizam, que as pessoas querem falar, que as pessoas preferem estar utilizando, né? Só que aí você tem que perguntar, por que as pessoas compram pelo WhatsApp? Bom, as pessoas compram pelo WhatsApp primeiro porque elas já estão no WhatsApp, mas não é só isso. Pessoas compram de pessoas. Eu sei que parece óbvio isso, né? Lucas, pessoas compram de pessoas? É verdade. É meio óbvio isso. Só que a gente tem que pensar que às vezes a gente imagina uma marca muito grande, uma Nike da vida. Só que a pessoa, quando ela vai numa loja da Nike, ela não está comprando um tênis da Nike especificamente, ela está comprando um tênis da Nike, que ela foi impactada pela marca, mas na ponta ela está conversando com um vendedor, ela está conversando com uma pessoa. E se ela não gostar dessa pessoa, ela não vai efetuar a compra. Então, pessoas compram de pessoas. Por isso que é muito importante manter um bom contato, um bom relacionamento ali pelo WhatsApp. Aliás, já tem até pesquisas indicando, na verdade eu vi uma pesquisa indicando que mais de 80% do que uma pessoa fatura em um ano vem dos relacionamentos que ela tem, não necessariamente das habilidades técnicas que ela possui, tá? Então isso é muito importante. O outro motivo, elas compram porque elas estão usando a ferramenta, então já está na mão ali, se ela puder comprar pelo WhatsApp, para ela é melhor. E aí, antes de você iniciar uma estratégia de vendas pelo WhatsApp, antes de você fazer tudo isso, uma pergunta que você precisa se fazer é o seguinte: por que as pessoas passariam o telefone delas para você? Imagina que você está começando uma loja agora, você não tem zero cliente, você não tem nada de cliente, a sua loja é muito nova e você está precisando, apesar da rua ser movimentada, e aí você precisa pensar, puxa vida, mas por que aquela pessoa que está passando ali na frente da loja, por que essa pessoa me daria o telefone dela, né? O que eu tenho que fazer para que essa pessoa me dê esse dado tão valioso, né? Que é o número de telefone, que é um contato de e-mail, que de repente é um endereço para enviar um produto para ela. Bom, existe basicamente uma razão, que a pessoa ela precisa necessariamente ter alguma vantagem. A pessoa só vai deixar o telefone dela, só vai deixar o contato dela, se ela perceber que tem alguma vantagem, que ela tem algum benefício. Então vamos imaginar que você está construindo uma loja agora. E aí você ainda nem abriu, você vai abrir daqui uma semana, mas as pessoas já estão passando ali na frente, e aí o que você pode fazer? Bom, a gente vai ver na próxima aula que através do WhatsApp você pode criar você pode fazer um QR Code, que é aquela caixinha preta com um monte de quadradinho, onde a pessoa faz a leitura daquela caixinha e a partir dessa leitura, essa leitura vira um número de telefone no celular da pessoa e esse celular pode virar um contato e aí ela mantém esse relacionamento. Bom, mas onde que eu quero chegar? O fato é que uma semana antes de abrir, você pode deixar esse QR Code lá avisando o seguinte, olha só, para todo mundo que se cadastrar na minha lista, nessa minha lista de inauguração da loja, eu vou conceder um brinde, eu vou dar um desconto, eu vou conceder, vai poder participar de determinada promoção. Então ela tem que necessariamente ter algum benefício. Você também pode fazer o seguinte, olha só, para as primeiras 10 pessoas que cadastrarem-se na minha lista, que deixarem o telefone aqui nesse QR Code que eu tô colocando aqui, eu vou conceder um grande desconto, eu vou dar um grande benefício, ou então vai ser VIP aqui se você tem uma estética, por exemplo, vai ser VIP durante 3 meses, enfim, alguma vantagem, algum benefício a pessoa tem que ter ali para poder manter, para poder deixar aquele telefone. Aí você fala assim, Lucas, é até uma estratégia um tanto quanto duvidosa, porque se você fala que são os 10 primeiros, o que acontece? Você criou 10 vencedores e você criou outros 1000 perdedores.
Então, ainda que essas outras 1.000 pessoas não tenham conseguido participar, ou melhor, que elas não vençam, né? Não tem como vencer, só 10 vão vencer. Você pode tentar manter algum outro relacionamento, dar algum outro benefício, tá? Porque o importante não é você só criar aqueles 10 vencedores, mas sim o real valor está, inclusive, na outra base, né? Está nas outras pessoas ali que mantiveram ali o primeiro contato. E aí a gente tem o seguinte, a gente entra na parte sobre a ferramenta, um pouquinho mais técnico, mas nem tanto, porque não é nem o intuito desse vídeo. Sobre a ferramenta a gente tem o seguinte, a imagem vende. Então você tem que pegar, vamos supor que você tem uma foto sua no seu WhatsApp pessoal, uma foto totalmente nada a ver, né? Uma foto de repente mostrando você dirigindo, uma foto mostrando você na praia, uma foto que não condiz com o seu negócio. Só que quando você fala de WhatsApp Business, você tem que ter uma foto que traduza aquilo que você vende. Ou melhor, que traduza a imagem que você quer passar. Não importa se é produto, não importa se é serviço. Ah, Lucas, mas eu não tenho certeza do que eu quero passar, do que eu faço. Bom, se você tem um logotipo da empresa, talvez, enquanto você está em dúvida ali do que manter ali na foto do WhatsApp, eu deixaria assim um logotipo até que você tenha uma decisão mais acertada. Mas o importante é que isso não trave o seu avanço em ter a ferramenta, em utilizar a ferramenta. Mas é importante destacar que imagem vende e vende muito. E você pode ter 2 WhatsApp no mesmo celular. Então, a gente está falando de WhatsApp Business. E aí você pode se perguntar, Lucas, necessariamente eu preciso ter um outro aparelho? Não, a resposta é não. Você não precisa ter um outro aparelho. Você pode ter o mesmo aparelho, só que tem uma observação. Você vai precisar ter 2 chips de celular. Por quê? Porque o WhatsApp Business precisa de um telefone. Porque o WhatsApp Business necessariamente precisa de um número de telefone. E aí você pode falar, Lucas, eu não posso ter um outro chip, eu preciso necessariamente continuar usando esse chip aqui, o que eu faço? Bom, você pode utilizar esse chip seu do WhatsApp, que é o WhatsApp físico, e você pode transformar esse WhatsApp tradicional, esse WhatsApp de mensagem, em um WhatsApp Business. Então, você deixa de ter aquele e passa a ter esse, você pode, tá? E o que mais nós temos aqui? Nós temos as mensagens automáticas. O que são as mensagens automáticas? Qual que é a diferença? A gente está tratando aqui algumas diferenças, né, do WhatsApp tradicional de mensagens para o WhatsApp Business. Bom, no Business você pode ter mensagens automáticas. A gente vai falar um pouquinho disso ali mais para frente, mas basicamente você consegue, por exemplo, ter mensagens para determinados tipos de perguntas. Então a pessoa já fez uma pergunta, você aperta a barra e já aparece um monte de resposta e você simplesmente clica naquela resposta e consegue disparar aquela mensagem de forma automática. Você consegue subir um catálogo de produtos, tá? Um cadastro, você consegue cadastrar os produtos e você vai ter um catálogo dentro do seu WhatsApp Business, que é uma coisa que você não consegue no seu WhatsApp tradicional. E a gente pode ter também um QR Code. O QR Code eu já comentei, que é aquele quadrado onde você tem vários pontinhos, que basicamente é uma imagem que qualquer celular ou qualquer smartphone hoje em dia consegue fazer a leitura. E ainda sobre a ferramenta, o que mais que a gente tem? Bom, a gente comentou já sobre ter 2 chips, ou um único chip com a migração, tá? E o que mais você precisa ter nessa ferramenta? Você precisa ter boas fotos e uma boa descrição. Ah, Lucas, o que é uma boa descrição? Bom, uma boa descrição é que você não deve pegar o espaço onde você deve falar sobre a sua empresa e ficar falando sobre assuntos aleatórios. O importante é que seja uma descrição muito sucinta, que não seja um parágrafo gigantesco. Se você perceber que é um texto grande, vai separando. Você separa por pequenos blocos para que a leitura fique fácil, tá? Então, boas fotos e boas descrições, não só da descrição da sua empresa, mas também a descrição do seu produto, a descrição do seu serviço. O que mais que você consegue fazer com o WhatsApp Business? Bom, você consegue ter tags. O que são as tags? Imagina que você está conversando com 3 clientes ao mesmo tempo, 3 prospects. E aí a gente tem, cada um desses prospects estão em níveis diferentes de compra. Você tem aquela pessoa que está em dúvida, tá? Ela nem sabe muito bem o que quer, caiu ali meio que de paraquedas. E aí você tem uma outra pessoa que até sabe o que quer, sabe mais ou menos qual é o produto. E você tem a terceira pessoa que quer o produto e quer comprar de você. Então percebe que o nível de maturidade de cada uma é diferente e que a gente está falando aqui de um funil. Então percebe que é um funil isso daqui? Tá, você tem a pessoa que ainda não tem um nível de maturidade, você tem uma pessoa que está amadurecendo, você tem uma pessoa que está madura, está pronta para comprar. E aí onde entram as tags?
A tag é o seguinte, é uma tag mesmo que você consegue colocar em cada uma dessas pessoas. Então esse daqui é iniciante, esse daqui é intermediário e esse daqui já está avançado aqui no funil de vendas. Ah, tudo bem que para 3 pessoas até que não é muito interessante. Agora imagina se você está conversando com 100 pessoas ao mesmo tempo. Percebe como ter tags é importante? Porque aí você consegue fazer um filtro. Você consegue das 100 pessoas que você está conversando, você fala assim, eu quero um filtro das pessoas que são iniciantes. E aí o WhatsApp Business vai te dar, de 100 pessoas que você está conversando, você tem 25 que estão nesse momento de iniciantes. Das 20, e do outro grupo, você tem 50 pessoas que estão no nível intermediário. Então você consegue colocar tags e fazer determinadas ações com essas pessoas. E aí eu até trouxe aqui que é exatamente funil, né? Eu acho legal não colocar tags aleatórios, eu colocaria tags pensando em funil, porque aí você consegue saber em que momento da compra aquele determinado lead está. E aí a gente tem as mensagens automáticas, que eu já comentei, mas é uma mensagem de boas-vindas, por exemplo. Assim que a pessoa manda uma mensagem no seu WhatsApp, automaticamente você pode mandar uma mensagem de boas-vindas. Eu acho sempre interessante, não só para o WhatsApp, mas até quando você faz uma venda pessoalmente ou uma venda por e-mail, não deixar uma frase solta, só um bom dia, é bom ter você por aqui. O ideal é que você deixe uma pergunta. Por quê? Porque você faz com que a pessoa tome uma determinada ação. Por exemplo, bom dia, é um prazer ter você aqui conosco, no que posso te ajudar? Então já é uma pergunta mais genérica, mas já deixa ali no ar que o próximo passo tem que ser tomado por aquela pessoa. E aí o ideal é que todas as mensagens automáticas que você faça, sempre deixe essa pergunta no ar, sempre faça com que a pessoa tome alguma atitude depois. E aí você tem as respostas rápidas, que é aquilo que eu comentei. Então você pode, por exemplo, se você já tem um negócio, o que você pode fazer? Você pode reunir as perguntas mais frequentes do seu negócio e aí você entra no WhatsApp Business e cadastra essas respostas, tá? E aí para cada resposta você vai colocar para cada resposta você coloca uma palavra-chave. Por exemplo, vamos imaginar que você sabe que as pessoas têm muitas dúvidas sobre o tamanho da roupa que você vende. E aí você cadastra uma resposta sobre o tamanho. Aí o que você faz? Você pega essa resposta, coloca uma palavra-chave associada a essa resposta. Qual que é a palavra-chave? Tamanho. E aí o que acontece? Toda vez que alguém mandar isso para você, a pergunta tamanho, você pode colocar, você vai responder no WhatsApp, aí você coloca barra, na hora que você colocar barra já vai aparecer automaticamente as respostas associadas àquela pergunta especificamente. Então isso é uma grande vantagem quando você tem muitos clientes e te dá muita agilidade ali no WhatsApp, que são os atalhos, exatamente o que a gente está falando aqui, né? E a gente entra aqui nesse aspecto de resposta e pergunta. Bom, isso é o que eu quero deixar aqui de recado para que você tenha em mente, tá? Que é a parte estratégica do WhatsApp, porque o WhatsApp é a parte operacional, aliás, quase tudo do marketing, a parte operacional é sempre a parte mais fácil, tá? A parte de mentalidade, a parte estratégica é sempre a mais difícil. E quem perde geralmente é quem desiste, não é quem faz errado, tá? Porque o errar no WhatsApp, errar nas suas campanhas do Facebook, errar no Instagram, eventualmente isso pode acontecer. Porém, você só vai perder se você desistir. Se você não desistir, você vai acumular conhecimento, você vai acumular experiência e vai fazer cada vez campanhas melhores do que as anteriores. Então, me acompanhe nesse vídeo e no próximo. E se você gostou desse conteúdo, curta, compartilhe e inscreva-se no canal. Ative o sininho aqui do YouTube para que você não perca nenhuma novidade. E fique ligado que ainda essa semana tem a parte 2 desse vídeo. Muito obrigado e até a próxima.